Podcast Conversas sem Batina. Ora então, bom dia, boa tarde, boa noite, conforme a hora e o local em que ouvirem o nosso podcast. Bem-vindos a mais um episódio, este que será o 14º episódio, quem diria que a gente ia chegar aqui, deste nosso podcast Conversas sem Batina, em que eu, Ricardo Silveira, estou então à conversa aqui com o nosso querido Padre Adelino. Olá, Padre Adelino. Olá, Ricardo. Bem-vindo a mais uma edição, a 14ª edição. 14 episódios, já viste? Isto... Quando começamos eu pensei assim, bom, isto aqui ao fim de uma um mês. brincadeira para aí 2 ou 3 e depois... Brincadeira salvo seja. Exato. Mas é uma coisa assim para... Mas já vamos para o 14º e com temas para mais 14. Pois, por aí, que temos aqui temas também cada vez mais interessantes para falarmos. E realmente tem sido... tem havido aqui uma boa adesão aos episódios dos podcasts. Sim. E até aqui, portanto, até algumas sugestões para alguns temas. Tem sido bastante interessante. Por isso, nós hoje vamos falar sobre uma coisa mais soft. Mais soft para alguns, não é? Porque isto fazer desporto... Não é uma coisa muito séria. Isto de fazer desporto é uma coisa muito... Portanto, para algumas pessoas é uma coisa muito séria. Mas vamos começar aqui pela pergunta sacramental. Os padres fazem desporto? Os outros padres não sei. Eu, por acaso, gostava de fazer mais que aquilo que faço. mas sim, claro que sim. Nós até temos uma seleção portuguesa. Portanto, uma seleção... Bom, isto é um bocado... Agora foi um bocado parvo. Pronto, mas mais ou menos. Sim. Mas nós temos uma seleção portanto, acho que é em futsal, de padres, não é? Temos há uma espécie de um campeonato da Europa, não sei se chama assim, de grupos de padres que, pronto, têm um torneio, em todos os anos padres de vários países se juntam e nós já fomos campeões mais que uma vez. Exatamente. Portanto, nós, Portugal, exatamente. Portanto, os padres também vão ali fazendo... Também praticam desporto, claro que sim. Exatamente, vão ali fazendo a sua parte Cristiano Ronaldo, também a levarem pelo desporto o nome do nosso país mais longe. Mas o desporto também pode e é uma forma também de praticar a disciplina, que também no fundo é aquilo que é a vida de um sacerdote, também dentro da disciplina que tem, também ter aqui, portanto, um momento para extravasar também essa disciplina. Nós no seminário, julgo eu, pelo menos a minha experiência, a experiência de outros não sei, mas aquilo foi a minha experiência, eu julgo que nos tentaram dar aquilo que é uma formação, mais do que educação, uma formação integral. E uma das partes essenciais era mesmo a prática do desporto. Eu tive colegas que não gostavam de desporto. E os nossos formadores no seminário, e eu entrei para o seminário com 13 anos, que já falamos disso acho, no primeiro podcast. No primeiro podcast. Se lembra, também estava cá connosco o Padre Nuno Rocha. E a experiência dele é diferente, porque ele entrou já adulto. Exatamente. E nós éramos quase obrigados, eu para mim não era obrigação, porque eu sempre gostei de praticar desporto. Mas, como disse, tinha colegas que não gostávamos todas as mesmas coisas, mas é uma parte essencial na formação, no seminário que nós tivemos. Tínhamos a parte espiritual, a parte da oração, a parte intelectual e o desporto, que era essencial. Também tendo em conta isso mesmo. Essa parte do às vezes extravasar, nós praticamos de gastar energia, nós precisamos de gastar energias. O desporto obriga-nos sim a uma certa disciplina, porque normalmente era desporto até por equipas, não era só dar uma corrida, isso cada um ia por si. Mas até aí precisamos de uma certa disciplina, sobretudo que nós jogávamos mais, estamos em Portugal, não é? Futebol, não é? Exatamente. Ou jogar à bola, mais do que futebol. E obrigámos também a essa tal disciplina porque não podíamos ser individualistas, tínhamos que saber jogar em equipa se queríamos conseguir esse objetivo. No fundo, aquilo que é suposto, uma equipa, seja de que desporto for, sendo uma equipa, fazer isso mesmo. E, portanto, faz todo o sentido que o desporto seja uma parte essencial naquilo que é a nossa vida, como julgo eu de qualquer um.
Exatamente. E lá está, também essa questão de quando estão a jogar futebol, não é? Quando estão a jogar futebol, acaba por, portanto, acabam também por ter ali, por praticar, entre aspas, aquilo que também vai ser a vossa vida futura enquanto padres, porque também têm de estar integrados numa equipa pastoral, que depois têm de trabalhar em conjunto, não é? Para uma comunidade, tanto que no fundo vocês acabam por ser os pastores, não é? Deste rebanho portanto, que é no fundo a nossa comunidade cristã aqui na nossa paróquia, portanto a nossa comunidade católica. E eu estava-me a lembrar porque a última vez que eu joguei futebol, eu em relação ao desporto, eu gosto muito de desporto, ok? Normalmente corro pouco. Eu costumo dizer que eu corro tão pouco que se alguma vez me virem correr, corram também, que alguma coisa correu mal. Alguma coisa está errada, portanto corram também se me virem correr, porque e corram na minha direção, porque para o outro lado não dá. Mas a última vez que eu joguei futebol, não é que eu também jogo muito, porque também existe um problema em relação a mim com o futebol, que é a bola é redonda. E então, há muitos jogadores profissionais. Um bocado, mas há muitos jogadores profissionais que isso também acontece. Que também têm esse problema. Mas eu tive a humildade para nunca me tornar jogador profissional, não valia a pena, porque aquilo realmente, a bola é muito redonda. A bola é muito redonda, não é? É, exatamente. Mas a última vez que eu joguei futebol foi precisamente no seminário de Alfragide. Fomos lá, portanto, um grupo de pais com os miúdos, fomos lá fazer um jogo de futebol. Mas aquilo, os putos a jogarem à bola, aquilo é uma coisa... Correm muito, não é? E depois podem correr muito, aquilo jogam muito futebol. Jogam muito. E eu, como eu disse, a bola é redonda. E para mim é mais a parte do assistir. É muito complicado. Mas pronto, ainda tentei ir para a baliza, mas os guarda-redes já estavam escolhidos. Tu até ocupas bastante espaço na baliza. Exato. Mas não quiseram. Mas pá. Os chapelins não querias levar, mas... Isso já são outros 500. Mas isto aqui, pronto, porque realmente o desporto dá-nos também esta capacidade para olharmos para a nossa volta e conseguirmos fazer às vezes coisas bastante interessantes, e o desporto, lá está, também pode ser como o Padre Adelino dizia aí bem, acaba por ser também aqui uma boa base também para esta questão da interajuda e tudo isso. Mas eu presumo que o Padre Adelino, gostando tanto de desporto, e apesar de há pouco ter dito que não pratica tanto, mas eu acredito que todos os dias pelo menos corre à volta de 5, 10 km, não? No mínimo. 5, 10 km, no mínimo. Sr. Padre, é só para lhe dizer que isto aqui, atenção, que Nosso Senhor está a assistir a esta conversa. Mas procuro fazer umas caminhadazinhas de vez em quando. É o único desporto que eu pratico hoje em dia. Para além de estar muito tempo sentado à secretária. Pois. Que é um problema. Mas isto, o desporto... E lá está, o desporto na verdadeira acessão da palavra, não é? Tirando aquilo que muitas vezes está oculto no desporto, que é aquela parte da competição desenfreada, porque eu quero ser melhor e o outro quer ser melhor quando eu quero ser melhor, e tudo isso. Quando a competição é saudável, não há problema. Exatamente. O problema é quando entramos naquela parte de que vale tudo para passar à frente do outro. Isso já não é desporto. Exatamente. Como é que, por exemplo, e vocês, quando estavam no seminário, também estando a fazer uma formação, portanto, para serem padres, acredito que muitas das vezes, naquela febre, não é, da competição e estarem ali a jogar, fazer um jogo de futebol e não sei o quê, como é que vocês lidavam com isso? Era também como às vezes a gente vê na televisão, que quase andam à porrada porque houve ali uma falta e que foi assim mais durinha, qualquer coisa assim? Nós no seminário éramos miúdos e às vezes aquilo descambava um bocadinho, a malta vibrava com aquilo. Nós no seminário, no fundo aquilo é para irmos descobrindo, mas
epá, éramos miúdos, acho eu, perfeitamente normais, portanto, às vezes os ânimos exaltavam-se um bocadinho. Eu, pessoalmente, pronto, nunca tive grandes problemas quanto a isso, mas às vezes havia, assim, algumas discussões um bocadinho mais acesas. Mas, já está, também isso depois servia para nos ajudar a mostrar que isso depois não é solução, não é? Porque normalmente quando havia essas discussões mais acesas, aliás, nós olhámos, sei lá, para um jogo de futebol qualquer que vemos hoje em dia no nosso campeonato, às vezes há lá discussões que aquilo leva a quê? A violência. Pronto. Ou seja, leva a tudo o contrário que devia ser inicialmente o desporto. Exato. O fundador da congregação a que eu pertenço, os dionianos, o padre Dion, que era um francês, um dia qualquer também podemos falar sobre a vida dele, que acho que é interessante. Exatamente. Ele dizia que o desporto é uma escola de virtudes. Ou seja, porque... e tive alguém que também me dizia que nós no desporto, nós vemos aquilo que... Ou seja, ao praticar algum desporto e naquilo que é a competição, nós vemos aquilo que de facto uma pessoa é. Sim. E a competição é boa, lá está, se for saudável. Agora, como eu dizia há pouco, se valer tudo para ultrapassar à frente do outro sem olhar a meios, é que se torna um bocado mais complicado. Nós às vezes vamos vendo, por exemplo, imagens, isto acontece muito, por exemplo, no atletismo. Uma prova de maratona, por exemplo, que são 40 e tal quilómetros a correr, e depois, portanto, isto acontece muito. Há atletas que, entretanto, uns caem, não é? Porque não aguentam, e depois há aquele que até vai em primeiro lugar, mas quando chega quase ao final já está a ter um colapso e já não consegue correr mais. E às vezes vemos imagens, por exemplo, daquele que vem em segundo lugar e que podia ganhar a prova, agarrar nele e ajudá-lo a fazer o resto do caminho e fazer mesmo com que ele ganhe, porque realmente aquela corrida era dele. Isto também é ser cristão. Isso é que é ser cristão. Eu não estou a dizer que as pessoas fazem isso. Eu vou-vos só explicar uma coisa. Isto nós não combinamos o podcast. E agora quando eu fiz esta observação, o Padre Adelino ficou assim a olhar para mim, assim admirado com a questão, precisamente porque... Mas lá está, é precisamente isso. Felizmente, nós temos muitos bons exemplos em todos os esportes. Exato. Felizmente temos muito bons exemplos de alguém que sabe reconhecer de facto aquilo que é, na sua essência, praticar algum desporto. Porque de facto é isso mesmo, é enaltecer as virtudes que nós temos. É olhar para o outro e perceber, aquele hoje foi melhor que eu. Eu esforcei-me, mas ele foi melhor. E se eu sei reconhecer isso, e olhando para o exemplo que tu deste, é isso mesmo, ser cristão é preocupar-se com o outro. Nós no podcast anterior falámos que é ser santo. Exatamente. Ser santo é isso. Infelizmente tens muitos exemplos em todos os esportes. Olhando para o exemplo no desporto mais falado em Portugal, que é o futebol. Tu tens vários exemplos. Se fores ao YouTube e encontras vários vídeos. Sei lá, um atacante passa pela defesa e o defesa tem uma câimbra, por exemplo, e não consegue ir atrás dele. Já viste vários exemplos de ele não continuar a jogada. Porque se olhou para o outro e percebeu, espera aí, ele não está nas suas capacidades, eu também não vou aproveitar-me da fragilidade do outro. Infelizmente, às vezes também vemos acontecer o contrário. Mas felizmente temos esses exemplos. Eu acho que a essência do desporto é essa. Aliás, no futebol, portanto, agora foi instituída a figura do cartão branco, mas isso só acontece nos escalões inferiores, não acontece nos escalões profissionais. Mas isso do cartão branco, pronto, é assim, também só existe porque às vezes, ou seja, estamos a enaltecer alguma coisa que devia ser natural. Exatamente. Mas lá está, sendo necessário enaltecer isso, e eu, portanto, já várias vezes questionei algumas pessoas que até percebem mais disto do que eu, porque é que no futebol profissional não existe a figura do cartão branco? Porque também existem exemplos desses no futebol profissional. Até mesmo, por exemplo, às vezes dão um cartão branco ao fisioterapeuta da equipa adversária que foi ajudar o outro. E isso acontece muito. Lembrar, por exemplo,
de uma situação, que foi um momento fatídico, que foi quando morreu o Ferrer, mas que todas as equipas médicas, tanto o Benfica como o Guimarães, foram socorrer o jogador, precisamente porque, lá está, naquele momento era importante... O que interessa é a pessoa, não exatamente. é se eu vou ganhar aquele jogo ou vou perder, ou se vou ganhar aquela corrida ou vou perder, ou se vou fazer aquele ponto ou vou deixar de fazer. E no fundo, lá está, isto aqui, todos estes valores acabam por ser também valores base para aquilo que é ser cristão. Porque... Lá está, por isso é que eu dizia que faz sentido que nós no seminário praticávamos desporto. Vários tipos de desportos. Eu falei no futebol, porque nós praticávamos mais, lá está. Mais uma vez. É o desporto nacional. Mas praticávamos outro tipo de desporto. Também. Se estivessem nos Estados Unidos, praticavam basquetebol ou beisebol. Sim, um desses. Eventualmente aquele futebol americano. Futebol americano, exatamente. Um desses três, de certeza. Estamos em Portugal, de certeza, futebol. Felizmente há outros. Há muitos esportes. Porque lá está, todos têm gostado do mesmo. Mas o desporto em geral, de facto, é isso mesmo. Para além de fazer bem ao nosso organismo físico, se nós estamos bem fisicamente, mais facilmente vamos conseguir estar bem mentalmente e espiritualmente. O desporto também nos ajuda a isso. Às vezes a aliviar aquilo que é o stress do dia-a-dia, aliviar aquilo que são as chatices do dia-a-dia. Nós no podcast anterior falávamos que às vezes temos que enfrentar tentações, sejam elas quais forem. Isso também nos pode ajudar a combater isso, porque o nosso pensamento não está ali e conseguimos, de facto... ou seja, o que eu quero dizer é que o desporto ajuda-nos fisicamente, porque nós levamos uma vida muito sedentária e também para a nossa saúde nos ajuda, mas sobretudo também mentalmente, aquilo que é a nossa cabeça, ajuda-nos a, se calhar, esquecer de muitas coisas e a pôr-nos para trás muitas coisas que se calhar não são assim tão importantes como nós julgávamos que eram. Se calhar não fazem assim tanta diferença na nossa vida que nós à partida podemos pensar que fariam. Portanto, acho que faz todo o sentido praticarmos desporto, seja ele qual for. Eu estou-me aqui a recordar, houve uma vez uma pessoa conhecida minha, portanto ela tem um filho, o filho tem muita energia, tem mesmo muita energia. E eu dizia-lhe para ela inscrever o filho nas artes marciais. Porque as artes marciais servem exatamente para isso, para disciplinar, controlar a energia que nós temos, precisamente para um momento de explosão, não é de explosão, de agora começar a pancada a toda a gente, não é nada disso, mas de explosão, canalizar as energias, exatamente, para aquele objetivo. E depois ela até comentava comigo, mas artes marciais, isso aí é muito violento e não sei o quê. E eu até dizia um bocado na brincadeira, não é tão violento como o futebol. Sim, porque infelizmente às vezes vemos coisas no nosso futebol, e não é só no nosso futebol, infelizmente. Portanto, um pouco por todo o mundo, precisamente porque é um desporto de massas, acaba por também ter este lado negativo. Todos os esportes de massas têm esse lado menos positivo, digamos assim. Exatamente. Que pode levar a exacerbar algumas coisas que está contra aquilo que era a origem, no fundo. Mas, por exemplo, e agora no sábado foi a final do Campeonato do Mundo de Rugby, não é? E nós não temos tanto esta tradição com o rugby, mas tivemos uma equipa portuguesa. Portanto, a Seleção Nacional foi apurada para o Campeonato do Mundo de Rugby e que está na iminência de vir a ser automaticamente qualificada para a próxima edição. Mas isto para dizer o quê? O rugby também, por muitos, é considerado como um desporto violento. E, no entanto, aquilo que se desporto mais físico, mas há muito respeito dos adversários. Houve uma coisa que a mim me arrepiou, que, eu sou fã dos All Blacks, da seleção da Nova Zelândia, fazem o haka e têm aquele ritual, que é o ritual deles e que eles têm muito carinho por aquele ritual.
E foi muito engraçado porque vi do outro lado uma equipa da África do Sul, não é? Portanto, que eram adversários, mas a respeitarem o adversário que estava a fazer aquele momento, porque aquele momento também é precisamente para... é um momento de respeito para com o adversário também, e que eles próprios também respeitaram. E isso é uma coisa muito forte que só mesmo o desporto, quando é feito exatamente com este pensamento, é que é possível, é possível conseguir-se, não é? Porque de outra maneira... Ou seja, consegue-se ser adversários quando estás no teu jogo, quando estás na tua competição, quando estás em competição, mas dentro desse respeito, e uma coisa que as pessoas não possam ser, eu não digo amigas, pronto, podem ser, mas não quer dizer que as pessoas não se possam dar bem fora daquilo que é a competição, se houver, lá está, se houver esse respeito. Exato. Se houver esse pensamento de que nós aqui estamos apenas em competição, eu não sou o inimigo do tipo da outra equipa. Eu sou apenas adversário nesta competição em concreto. Ou seja, não tenho que andar ao murro com ele para dizer, para ganhar as coisas. Quer dizer, num combate de boxe. Sim, mas pronto. Mas até muitas das coisas, até mesmo pegando nos combates de boxe, muitas das coisas que estão à volta dos combates de boxe, até às vezes aquelas coisas de, nas conferências de imprensa, quase andarem ali à porrada, isso muitas vezes é show-off. Faz parte do espetáculo. Faz parte do espetáculo, porque eles... Hoje em dia, infelizmente, o desporto também rege-se muito por aquilo que é o poder económico. Exatamente. E aquilo que é o dinheiro. Isso que é o poder económico e o dinheiro, infelizmente, hoje em dia, pronto, mexe muito com aquilo que é a vida do próprio desporto e das pessoas que o praticam. E por isso, muitas vezes, esse espetáculo à volta de alguma coisa é preciso porquê? Por questões económicas. Exatamente. Se for preciso, por exemplo, pegando esse exemplo dos combates de boxe, sobretudo aqueles que estão a lutar pelo campeonato, pelo título de alguma coisa, eles têm que criar esse espetáculo. Eles até podem ser amigos. Exatamente. Até podem beber um copo juntos a seguir. Mas ali tem que dar aquele espetáculo para criar emoção, para chamar mais gente para ver o próprio combate. Espera aí, eles dão-se mal, significa que vão dar mesmo à pancada, portanto eu quero ir ver aquilo. Se for preciso, eles são grandes amigos fora dali. Exatamente. Se for preciso, treinam juntos. Sim, mas às vezes é preciso dar esse espetáculo. E às vezes é muito tal, infelizmente. Pronto, nós estamos a falar aqui de desporto e de facto aquilo que é a essência do desporto e o que é importante no desporto. Hoje em dia, muito do desporto rege-se, pelo menos sobretudo esse de massas, rege-se por aquilo que é o poder económico. Exatamente. E hoje em dia, tu tens muitos desportos, em Portugal nós já falámos do futebol, mas há muitos desportos pelo mundo fora. Temos o futebol, temos o ténis, o golfe, o basquetebol, concretamente nos Estados Unidos e alguns países dessa Europa fora, o beisebol, até o futebol americano, sei lá, há certos países com o próprio cricket. Não esqueçamos que o futebol americano tem a final da Super Bowl, é um dos maiores eventos esportivos do mundo. É o segundo evento que tem mais espectadores do mundo. O primeiro são os Jogos Olímpicos. Exatamente. Portanto, ou seja, que isso mexe, sei lá, uma transferência de um atleta de um clube para o outro. Às vezes são valores pornográficos. Exatamente. Contratos publicitários são valores, uma pessoa fica a olhar para aquilo, eu nem que trabalhasse 10 vidas ia conseguir chegar a 1% daquilo. Exatamente. E portanto, tudo isso depois também leva a descredibilizar um bocadinho aquilo que é a essência do desporto. A essência do desporto. E portanto, se calhar muitas vezes há muita gente que não liga, precisamente por isso. Eu vou praticar desporto, mas olho para a volta, e fica assim um bocado desiludido com aquilo que é, ver um jogo qualquer na televisão, mas depois vês que é um tipo que faz uma falta e depois começa a pancada com o adversário, porque o adversário não gostou da falta. Já perdeste tudo aquilo que é muito canal. Aliás, e agora aqui esta questão dos adversários, e faz-me lembrar, lá está, a nossa geração teve a sorte de ver, e para quem gosta de futebol, por exemplo, de ver grandes nomes jogarem futebol. Figo, Rui Costa, portanto, do nosso país, portanto, e
em Portugal, tanto Figo e Costa, estes Vítor Bahia, Fernando Couto, Jorge Costa, grandes jogadores, grandes nomes do nosso futebol, e depois agora mais recentemente esta rivalidade entre o Cristiano Ronaldo e o Lionel Messi. E para quem não sabe, eles são amigos. Aliás, houve uma edição da Bola de Ouro, foi muito engraçada, porque aparece, portanto, eles filmaram os bastidores, aparece o Cristiano Ronaldo com o filho mais a namorada, estavam os três, portanto, sentados num sofá, e quando vai entrar o Messi, portanto, o Messi portanto, um bocadinho mais tímido que o Ronaldo, pronto, e o Messi, quando vem a chegar, o Ronaldo chama, então, está tudo bem, não sei o quê, pronto, aquelas coisas, e depois vira-se e diz, olha, o meu filho quer tirar uma fotografia contigo, que ele é teu fã. Pronto, e coisas que tiveram ali aquele bocado. Por isso é que eu às vezes olho para esta coisa, de terem inventado esta rivalidade entre o Messi e o Ronaldo, que eles não a têm. Aqui há dias, de facto, ouvi um comentário dizer, não é para eu ser fã de um, que não posso ser fã do outro. Exatamente. Não, notoriamente, eu posso gostar do... Aliás, felizmente, lá está, para quem gosta de futebol, nós tivemos a sorte de ver os dois a jogar ao mesmo tempo. Exatamente. Às vezes um contra o outro, às vezes vários jogos, várias vezes contra o outro. Tivemos a sorte disso, só temos é que, olha, não sei, agradecer por isso. Exatamente. E isso lá está, isto, mesmo até a forma como os dois se entregam ao futebol e cada um no seu estilo, são efetivamente os dois Estamos melhores. a falar do exemplo, Exatamente. esses dois, pronto, eu não vi a jogar outros no passado. Exato. Para mim, eu não vi jogar o Pelé, não vi jogar o Maradona. Para mim, dois dos maiores de todos os tempos, mas pronto, estamos a falar de nós, pronto, no futuro podem aparecer dois que até podem ser melhores, não sei, é difícil comparar. Mas tens isso em muitos esportes, há sempre rivalidades que às vezes são criadas por de fora e que de facto não existem. Eu dou mais um exemplo, o ténis. O ténis é um desporto, sendo um desporto individual... Tu vias o Nadal com o Federer. Exatamente. Eles eram amigos, eles frequentavam a casa um do outro. Exatamente. A malta é que os punha como totalmente adversários, rivais um do outro. E foi muito engraçado quando o Federer terminou a carreira. O Nadal, portanto, numa final já não lembro qual é que era a competição, mas foi numa final em que, pronto, depois homenagearam o Federer, foi um dos melhores tenistas de todos os tempos. O Nadal chorava compulsivamente, porque... Sim. E depois, quando lhe perguntaram, ele disse foi um dos melhores adversários contra quem eu... E lá está, um desportista deve olhar precisamente isto. Se tem ali à frente dele um desportista que às vezes é melhor do que ele... que é um desportista de excelência. Exatamente. E estamos a falar de exemplos, não é só dentro daquilo que é... Dentro do campo, digamos assim, dentro daquilo que é a competição. Também fora disso, souberam demonstrar que o desporto os ajudou também, se calhar, a ter outra forma de encarar a vida e a ter também, olha, se calhar mais amigos que aquilo que tinha antes. Exatamente. Precisamente por terem esta forma de estar, esta forma de encarar, porque lá está, é importante também que o desporto seja muito mais do que, às vezes, estas rivalidades que são muitas vezes plantadas e muitas das vezes até, confesso, não tenho paciência para muitas coisas. Eu acho que o desporto tem que ser aquilo que eu dizia há bocadinho, que estava a citar, mas uma escola de virtudes. Exatamente. E deve ajudar-nos a nós a crescer. Acho que deve ser isso. Eu acho que isso é precisamente o mote. Falámos aqui de desporto precisamente porque também é aquilo que deve ser a nossa vivência cristã, aquilo que deveria ser o desporto também deveria ser a nossa vivência cristã, ajudar-nos a também que o outro seja... Ajudar-nos que o outro também seja melhor. Exatamente, porque se ajudarmos que o outro seja melhor, nós também devemos ser melhores. E isso é muito importante e é por isso que às vezes também no desporto muitas vezes há aqueles que ficam mais na retaguarda para brilhar, mas aquele brilha, mas depois a equipa toda brilha e no fundo também é isso que acontece na nossa comunidade. Numa comunidade cristã, numa comunidade católica,
tem que ser isso mesmo. Cada um tem o seu papel, cada um contribui para que o todo funcione. Exatamente. Cada um contribui, nós damos o nosso testemunho para que possa haver esse testemunho da comunidade. Exatamente. Bom, entretanto, lá está isto sobre o desporto, poderemos estar aqui horas a falar, mas também não queremos maçar-vos portanto, aqui com um episódio muito, muito longo. Da minha parte resta agradecer-vos, agradecer a vossa amizade, a vossa contribuição, agradecer também ao nosso querido Padre Rodrigo. Agradeço. Um abraço e até daqui a 2 semanas. Até à próxima.